E piora quando se descobre que essa não foi nem sequer a única mentira que a Polícia Federal tem contado a respeito dos Estados Unidos, envolvendo os Estados Unidos. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. As pessoas querendo tirar o corpo fora. Não quero ter nada a ver, porque, poxa, teve tarifa também, então não quero nada a ver. E agora a situação está azedada. E que situação, né? Que situação é que esses caras se meteram? Porque talvez disso tudo, o mais estarrecedor seja o estado de loucura, de disfuncionalidade completa do Estado, onde a Polícia Federal, que tem um inquérito que ela investiga, que é o inquérito das fake news, a Polícia Federal emite deliberadamente uma fake news. Uma notícia mentirosa. E ainda envolve terceiros na mentira. Não dá para esperar outra coisa do governo na mentira, mas não deixa de ser sugênis. E piora quando se descobre que essa não foi nem sequer a única mentira que a Polícia Federal tem contado a respeito dos Estados Unidos, envolvendo os Estados Unidos. Se fosse a única mentira, já estaria ruim, mas não foi. Vejam, por exemplo, a reportagem do Metrópolis. Diz o seguinte: Estados Unidos vê exagero em anúncios do governo brasileiro. Integrantes do governo dos Estados Unidos avaliaram, em conversa com a coluna do Paulo Capelli, que o Brasil agiu com exagero ao fazer anúncios de supostas parcerias nos últimos dias. O primeiro episódio que chamou a atenção de Washington ocorreu no dia 10 de abril. Na ocasião, representantes dos Estados Unidos se reuniram com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, sei lá, com o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esse que é mentiroso compulsivo, aparentemente mitomaníaco, e com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para debater a expansão iniciada em março deste ano da fiscalização remota do Porto de Santos. Na reunião, os Estados Unidos discutiram uma carta de intenções. Olha, presta atenção nisso. Não, isso é muito impressionante. Os Estados Unidos discutiram uma carta de intenções que não chegou a ser assinada pelos governos. Ao fim do encontro, Durigan, Andrei e Barreirinhas anunciaram em uma coletiva de imprensa abre aspas, formalização de uma cooperação com os Estados Unidos para o combate de armas e drogas. Divulgado pelo presidente Lula nas redes sociais, o anúncio chamou a atenção das autoridades norte-americanas que não enxergaram na conversa a celebração de nenhum acordo novo. Ou seja, não só a Polícia Federal mentiu sobre o caso Ramagem, mas mentiu sobre um acordo que teria sido celebrado entre os Estados Unidos e o Brasil no combate ao tráfico de armas e drogas. E eu acho isso interessantíssimo, porque eu vou contar para vocês um pouco dos bastidores dessa história. Eu soube dessa informação porque saiu nos jornais e li no gov.br. E aí eu falei assim, porra, eu vi esse troço aí que vocês estão vendo na tela e falei, eu não tô sabendo disso. É difícil acontecer alguma coisa nesse sentido que eu não esteja sabendo. Apesar, ao contrário da turma do jornalismo sério. Então, eu fiz o seguinte, o que se descobre quando você quer saber as coisas, você liga para a fonte primária. Então eu peguei o telefone e liguei para o Departamento de Estado. Bom, jornalistas têm boas fontes. E aí eles falaram, olha, não estou sabendo. Eu encaminhei, inclusive em inglês para eles, a gente traduz sempre as reportagens, e encaminhei para que eles me explicassem, falassem, olha, o que está acontecendo é isso e isso. Só que o pessoal do Departamento de Estado, eu estou falando de gente alto nível, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Não sabiam do que se tratava a nota de cooperação com o governo brasileiro. E aí, quando você fala, pô, peraí, as pessoas do Departamento de Estado não sabem do que se trata, tem algo errado. Eles entraram, então, em contato com o Departamento de Homeland Security, Segurança Nacional, que é quem diz a nota que firmou a cooperação com eles. Falando, olha, vocês não podem fazer acordo internacional sem a gente saber. E foi aí que o Departamento de Segurança Nacional também disse que não existia nenhum acordo de cooperação assinado com o Brasil. Era mentira, era falso. O que existia, e a reportagem do Capelli diz isso, é uma carta de intenções que foi apresentada, e não é que não foi assinada pelos países,
apresentaram uma carta de intenções. Entendam, cartas de intenção e termos de cooperação são duas coisas diferentes. Pode parecer para o leigo a mesma coisa, mas eu vou explicar a diferença. Termo de cooperação é um instrumento jurídico vinculante que obriga os dois países a cooperarem em determinados temas, tá? Isso é um termo de cooperação. Obviamente, cooperarem sob aqueles termos, tá? Isso é vinculante, é uma peça jurídica. Tem valor como quase que de legislação. Uma carta de intenções diz assim, olha, nós gostaríamos de fazer X, Y e Z. Então, o que existia era uma carta de intenções. Só que não para por aí. A carta de intenções não foi assinada. E não foi assinada, vocês sabem por quê? Fiquem perplexos como eu fiquei. Vocês têm o direito de ficar perplexos como eu não fiquei. Porque o governo brasileiro se recusou a assinar a carta, não o governo americano. O governo brasileiro se recusou a assinar. E aí, os caras do Departamento de Homeland Security e do Departamento de Estado estavam absolutamente perplexos com o grau de maluquice de um governo que se recusa a assinar uma carta de intenção, que não é um acordo de cooperação, mas sim um documento dizendo o que as partes gostariam de fazer, e no final vende a ideia de que assinou um grande acordo. Os caras se recusam a assinar, fazem um anúncio unilateral sobre o assunto como se tivesse assinado um acordo importante, unilateral. E aí, meu irmão, quando você encontra um estado desse, as pessoas me pedem para explicar, eu falo assim, cara, é patológico, não tenho o que dizer. É o que eu falei no início do programa. Eu não vou dizer quem, veio me ligar uma pessoa dizendo assim, não, Paulo, vamos contar tal história que o Flávio fez isso, fez aquilo, não sei o que. Eu falo assim, cara, isso não aconteceu, fala a verdade. Não, mas vai pegar bem. Eu falo, cara, fala a verdade. Querer contar uma mentira para ajudar uma narrativa é fracasso. A melhor narrativa do mundo é a verdade. Quando se fala a verdade, eu digo a vocês, falar a verdade é um superpoder. É um superpoder, porque quando você faz isso, o correto, o justo, o melhor acontece. E eu digo que essa é uma luta do bem contra o mal. Ora, o pai da mentira é quem? É o diabo. E a verdade é quem? A verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. O logos de Deus é a verdade. E a gente tem naturalmente, é natural, que esse governo seja um governo de mitomaníacos, que mente compulsivamente. Veja, no início de abril desse ano, o Lula deu uma entrevista, por exemplo, criticando o Flávio Bolsonaro sobre a possibilidade de se vender os minerais de terras raras explorados no Brasil. O Flávio Bolsonaro fez um discurso no CIPEC, dizendo que queria parcerias com os Estados Unidos e com outros países, mas naturalmente com os Estados Unidos para a exploração das riquezas naturais do Brasil. E o Lula disse o seguinte, ele, Flávio, quer vender para os Estados Unidos uma coisa que é tão importante para o Brasil, como se eu pegasse o petróleo e falasse, o petróleo não vai ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. E o Lula foi além, chamando de vergonha o contrato, e esse não foi um contrato, foi, de novo, um termo de intenção, entre o governo de Goiás e os Estados Unidos sobre o mesmo tema, né, um memorando firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, sobre minerais críticos. Daí vocês comparem essas falas com as posturas que o Lula adotou desde então. A primeira delas, e aqui no Paulo Figueiredo Show você sabe que a gente fala e a gente prova, é que uma empresa americana, a USA Rare Earth, anunciou ontem a compra da única mina de terras raras do Brasil. A única. Foi vendida ontem para os americanos, no governo Lula, que disse que o Flávio Bolsonaro queria vender as riquezas do Brasil. A única mina de terras raras do Brasil agora é de uma empresa americana. O Lula diz que o Flávio Bolsonaro quer vender o Brasil para os Estados Unidos. Cadê o nacionalismo? Cadê essa história de que vender para os Estados Unidos terra rara é inaceitável? Ao mesmo tempo em que a gente vê essa notícia, por exemplo, vê essa agora, que as vendas de terras raras brasileiras para a China triplicaram. 6,7 bilhões de dólares em exportação dos minerais utilizados na indústria chinesa.
Eu trago isso para vocês verem como a gente está lidando com gente mentirosa. Mentiram sobre minerais críticos, mentiram sobre terras raras, mentiram sobre acordo com os Estados Unidos de cooperação, mentiram sobre o caso Ramagem, mentiram sobre cooperação. Cambada de vagabundos mentirosos. Vocês querem... Eu postei no X, vocês querem saber? Olha, eu vou dar uma dica aqui para a turma do jornalismo sério, tá? Quando o ICE fizer uma cooperação de fato, ou o ICE de fato prender um criminoso que é procurado no Brasil, eles fazem o seguinte, eu vou explicar para a turma do jornalismo sério como é que funciona. É assim, eles publicam no X deles, os Estados Unidos publicam assim, ICE prende foragido estrangeiro procurado por homicídio no Brasil. Cadê a imagem? Isso é verdade, tá aqui, tá a postagem do ICE. O ICE prendeu Magno José, recente, Magno José dos Santos, um imigrante ilegal com antecedentes criminais e foragido internacional procurado por homicídio no Brasil durante uma operação direcionada em Worcester, Massachusetts. Worcester, Massachusetts, é para fuder até o mais fluente no inglês. Worcester, Massachusetts, no dia 22 de março. Ele enfrentou acusações por crimes violentos em diversas ocasiões em Massachusetts, mas todas foram arquivadas. Além disso, este imigrante ilegal, escrito em maiúsculo, acumula no total 12 infrações de trânsito em Massachusetts e Connecticut. Em um período de 3 meses, em 2024, a polícia abordou 9 vezes por violações de trânsito, mas em todas as ocasiões ele foi liberado apenas com advertências. E é assim que funciona o ICE. Não é o governo Lula que emite nota, é o ICE que emite nota, porque foi o ICE que fez a prisão. E eles falam efetivamente sobre o cara ser um criminoso, foragido, procurado no Brasil. Agora, tudo fica muito mais interessante quando você, da audiência, da nossa enorme audiência nesse momento, quando você percebe que o Marcelo Ivo, esse aí, que foi expulso, e a Gestapo do Alexandre, esses desgraçados não perderam nem um puto de um segundo procurando por esse cara procurado por assassinato no Brasil. Essa operação foi sem participação nenhuma do governo Lula. Foi só do ICE, não teve cooperação. Então, matou no Brasil, passa limpo, tá tudo certo. Seja feliz nos Estados Unidos. Mas aí não, se você é bolsonarista, aí não, aí você é um criminoso, tem que voltar pro Brasil. Aí tem operação até clandestina. E eu falo isso aqui, eu falo que a Polícia Federal é um órgão político. E quem está nesse órgão político age como? Age sempre pensando em agradar o seu chefe. Porque é assim que você consegue privilégio de morar em Miami. Vejam, eu fui procurar sobre o Marcelo Ivo. Pelo que eu sei, nunca foi um cara de esquerda. Ele não fez o que fez com o Ramagem porque é alguém que acreditava na causa. Ele fez porque é um tremendo de um playboy, bom vivan, que faz as coisas para quê? Para ganhar dinheiro e privilégio. Onde é que ele morava? Hoje o David Agape publicou em A Investigação, um grande abraço pro Agape, morava onde? Num apartamento de luxo, no SLS. Um endereço multimilionário em Miami. Agora eu posso mostrar aqui, não mostraria caso ele não tivesse de saída, mas porque eu não sou da laia dele, não vou ficar divulgando pro G1 foto da casa do Ramagem, igual ele fez, mas agora que ele tá indo embora, dá para mostrar sem problema. Um tremendo de um bom vivan. Leiam a reportagem do Agape, festas com mulheres, praticamente o suruba do Vorcaro em Miami. Vocês viram quanto é que custava o aluguel? Não, vejam a reportagem do Marcelo Ivo. Vejam a reportagem. Um apartamento de 3 quartos, 4 banheiros, 150 metros quadrados de área interna. Valor de mercado de 1,3 milhão de dólares. O que é isso? Uns 6 milhões e meio de reais. Só o IPTU era 23 mil dólares por ano. Brickell, aqui, uma das regiões mais badaladas de Miami.
Que são o quê? O aluguel era de quase $10 mil, R$50 mil de aluguel por mês. Como é que ganha dinheiro para isso? Alguém me explica. Sempre no Mila, sempre nos restaurantes mais caros. Cara, Miami é hoje o lugar mais caro para você jantar no mundo. Você sai um jantar para um casal, sem aquelas piranha toda. Só você e a sua senhora vão sair para jantar no Mila, vão gastar $400. O que é $400? R$2 mil. Quanto ganha esse cara? Você é da Polícia Federal aí que fica reclamando do salário, dos benefícios, parece que para o Marcelo Ivo a situação está tranquila. De onde vem o dinheiro? Eu não sei. Eu sei o seguinte: o sistema é foda, parceiro. E quem faz parte do sistema se dá bem. Quem não faz tá ferrado. E o ponto não é exatamente o Marcelo Ivo. Marcelo Ivo é uma parte substituível do esquema. Tanto que a PF já indicou uma nova pessoa para ser oficial de ligação no lugar dele. Ao que parece, inclusive, essa nova oficial de ligação foi nomeada para a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais por ninguém menos que Flávio Dino. Então, ó, estamos de olho. A gente está de olho. Se tiver investigação clandestina, vai ser botada para fora também. Espero que seja uma boa menina. Se comporte. Porque a questão aqui não é vingança em relação ao que aconteceu com Ramagem. Né? A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Não que a gente não tenha uma certa satisfação quando Ele nos utiliza como instrumentos da sua vontade. Né? Mas a vingança é dele, pertence a Ele. Eu, para ser sincero, Deus é muito misericordioso. Porque, para ser sincero, para haver justiça, eu acho que ficou barato. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.